Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar de novo? Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Tá joia. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Nós seguimos com a exposição do livro do Êxodo. E agora, pela manhã, nós vamos ver os 6 primeiros versículos do capítulo 19. E à noite, se o Senhor nos permitir, veremos o restante do capítulo. A leitura já foi feita ao longo da liturgia, então nós não vamos ler novamente agora, mas vamos explicar, expor o significado desses 6 primeiros versículos do capítulo 19 do livro do Êxodo. Quero lembrar a você aqui que já temos aprendido e visto. O livro do Êxodo é uma grande narrativa histórica que nos conta aquilo que de fato aconteceu quando Deus tirou os hebreus da escravidão, que já durava 430 anos lá no Egito. E esses fatos históricos são organizados no livro que nós temos em mãos em 3 grandes sessões. A primeira sessão é a sessão que fala a respeito da operação extração, se assim pudéssemos dizer, do Êxodo propriamente dito. Como é que Deus manda Moisés até o Egito, ele realiza as pragas, ele destrói o Egito em nome do Senhor, então os israelitas saem em marcha, atravessam o Mar Vermelho e se dirigem ao Monte Sinai e ali encontram o Senhor. A segunda parte do livro vai começar agora, quando nós vemos que Deus, com o povo de Israel ali aos pés da montanha, vai estabelecer uma aliança, um pacto, um contrato, um relacionamento que tem regras que devem ser obedecidas. E esse estabelecimento do relacionamento de Deus com o povo de Israel será fundamental para toda a compreensão do restante do Antigo Testamento. Não é possível ler adequadamente o restante do Antigo Testamento se não tivermos em perspectiva corretamente o que foi que significou esta conversa, este pacto de Deus com o povo de Israel, aqui no capítulo 19 do livro do Êxodo. E a terceira parte do livro será quando Deus dará a Moisés as instruções e Moisés, seguindo rigorosamente essas instruções, vai construir o tabernáculo. Falando em 3 palavrinhas rápidas para você decorar e depois poder responder a prova que nós vamos ter no final da exposição de Êxodo, 3 partes do livro de Êxodo: o Êxodo, a aliança e o tabernáculo. Assim fica fácil. Como saíram do Egito, como Deus fez um pacto com eles, como Deus construiu uma casa para morar no meio deles. Esse é o assunto do livro. Então aqui, no Êxodo capítulo 19, nós temos o início desta segunda parte do livro, a parte da aliança. Mas as alianças, naquela época, não eram feitas como hoje. Talvez, se você aluga uma casa, um apartamento, como é o meu caso, você tem em alguma gaveta lá do seu escritório um contrato, um instrumento particular de contrato entre partes. E nós fazemos isso da seguinte maneira: vai lá, Márcio Roberto Alonso, brasileiro, ministro religioso, casado, portador do RG tal, CPF tal, residente domiciliado nesta cidade de Goiânia, na rua tal, Parará. E aí então vem por sua parte conversar com o fulano de tal, e aí dá o nome do dono do apartamento que eu alugo, e tem por justo e ajustado o seguinte, e aí vem cláusula primeira, cláusula segunda, e assim vai. E aí depois que você entregou o RG, o CPF, comprovante de renda, declaração de imposto de renda, outros documentos, fechou o contrato, foi ao cartório e assinou, aquilo obriga as partes. Mas a pergunta é, qual o CPF do Moisés? Quem era o órgão emissor do RG de Moisés? O CEP dele lá no deserto. E a resposta é, não tem. Não tem. E as pessoas não tinham mesmo. E a gente brinca, né, que dependendo do lugar do Brasil onde você mora, é mais importante, não é quem é você filho de quem. Já ouviu essa história? Pois é, lá naquela época, você filho de quem era muito importante, porque você falava o nome da pessoa e falava o nome dos seus pais, e assim você localizava aquela pessoa. E quando você contava uma parte da história da pessoa, aí ela ficava ainda mais identificada. Pode ter outra pessoa chamada Moisés, mas possivelmente não terá outro Moisés filho de Anrão. Mas talvez ainda tenha um Moisés cujo pai se chama Anrão, mas não tem um Moisés que foi até o Egito, fez pragas e tudo mais, e tirou o povo de Israel do Egito e veio até o Sinai. Aí só tem aquele. Como só tem uma pessoa com o seu RG e com o seu CPF.
Então era assim que os contratos eram feitos, as pessoas eram identificadas. E agora nós vamos ter aqui um contrato, um pacto, uma aliança, que é um termo bíblico, entre o povo de Deus e o Senhor. E o Senhor vai dar esta aliança ao seu povo, mostrando o seu interesse de ter um relacionamento com aquela nação. E há um breve histórico aqui nestes primeiros versículos do capítulo 19, e esse histórico se encontra registrado no verso 4, quando Deus manda Moisés falar com o povo. Conta para o povo o seguinte, Moisés: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Pronto. Com essa história estão identificadas as duas partes do contrato: o Deus que tirou o povo de Israel do Egito e o povo de Israel que saiu do Egito porque Deus tirou. Tem algum outro povo que aconteceu isso com eles? Não. Tem algum outro Deus que fez isso? Não. Pronto, estão identificadas as duas partes que logo mais entrarão em aliança. Mas não é só isso que está em vista aqui quando Deus fala nesses termos com o seu povo. Não se trata apenas de identificar as partes, de dar um histórico, algo que equivale ao RG ou ao CPF de Moisés. Não. Está em vista aqui uma recordação dos atos passados de benevolência, de tudo aquilo que Deus em sua bondade já fez pelo povo de Israel na história. Então, Deus diz assim: vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E aqui Deus recorda a salvação, a extração do povo de Israel, o êxodo. E aqui nós temos falado muito nisso, temos uma prefiguração da nossa salvação. Estávamos presos aos nossos delitos e pecados, afastados de Deus, colocados debaixo da sua justa e santa ira, mas fomos tirados dessa condição da escravidão do pecado e fomos introduzidos no reino do seu Filho de amor. Então a salvação aqui é mencionada. Mas depois Deus fala assim: como vos levei sobre asas de águia. E a ideia de levar sobre asas de águia pode ser um pouco poética apenas para nós, que não temos tanta intimidade assim com a natureza quanto as pessoas costumavam ter naquela época. Quando você pensa a respeito da águia e dos seus filhotinhos, era de um conhecimento razoavelmente comum naquela época, que quando chega a hora de as aves jovens deixarem o seu ninho, de aprenderem a voar, a águia remexe o ninho, mas não abandona a sua cria. Se os filhotes tiverem dificuldades para voar, a mãe águia vai voar por baixo deles e vai levá-los em suas asas de volta para casa em segurança. É curioso que quando a gente assiste algum filme de Sessão da Tarde, por exemplo, A História do Mundo, eu me lembro muito desse filme antigo, e aí tem sempre uma águia e alguém voando em cima da águia, estão seguros ali. É Deus dizendo assim: eu conduzo vocês. Eu não salvei vocês e tirei vocês do Egito e joguei vocês em qualquer outro lugar. Não. Eu estou trazendo vocês. Faltou água no deserto? Eu fiz sair água da rocha. A água em mar era amarga, elas se tornaram doces. Não havia o que comer? Choveu pão do céu. Eu mandei codornizes. E eu fiz isso repetidamente para mostrar que eu não estou apenas dando salvação a vocês, mas eu estou dando provisão. Aqui então Deus recupera e recapitula a sua providência. Mas você já viu algum pai que paga os boletos, que leva na escola, que dá tudo que o filho precisa e ainda não entende porque o filho não é próximo a ele? É porque ser pai, ser mãe é muito mais do que pagar boleto, é muito mais do que fazer a janta, é muito mais do que pôr para dormir, é muito mais do que dar banho. Tem pai, tem mãe que faz todas essas coisas, mas não tem intimidade, não tem proximidade, não tem vínculo com seus filhos. E Deus então termina essa narrativa dizendo: eu vos cheguei a mim. Isso é importante, meus irmãos, isso é muito importante. Deus não está interessado em ser na sua vida aquela pessoa que está levando você para o céu. Ponto. É claro que Deus quer te levar para o céu, mas Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele não quer ser aquela pessoa que quando você pergunta quem é Deus para você, quem é Jesus para você, você responda: Jesus me tirou da escravidão do pecado, Ele morreu por mim na cruz e agora eu vou para o céu. Certo, mas você está indo para o céu hoje? Não, isso aí vai ser quando eu morrer. E quando vai ser isso? Tomara que demore. Mas enquanto isso? Não, aí Jesus fica lá na dele, eu fico na minha. Quando chegar a hora da gente se encontrar, aí a gente conversa. Deus nunca pretendeu isso. Deus não quer ser um assunto que você vai usar como se fosse uma pólice de seguros que você aciona quando tem um sinistro. Deus quer fazer parte da sua vida e Ele está dizendo: eu cheguei o meu povo a mim, para que ele tenha comigo um relacionamento, um vínculo.
E é curioso, meus irmãos, que Deus trouxe Israel até aquele lugar isolado, sem distração. Não tinha rede social, não tinha televisão por assinatura, não tinha nenhuma outra distração no Monte Sinai. Era Deus e ponto. Já parou para pensar nisso? O povo ia fazer o que lá no Monte Sinai? Só tem uma atração. Qual é? Deus. E esse é o ponto. Deus quer que o povo olhe para Ele, que o povo se alegre nele, que o povo dependa dele, que o povo se relacione com Ele. É claro que Ele está dando todas as coisas, a salvação e a provisão em sua bondade, mas Ele está chamando o seu povo para um relacionamento. E não se trata de um relacionamento utilitário, onde a gente se aproxima de Deus quando quer buscar coisas dele. Ele é o que nós devemos querer, Ele é o que nós devemos buscar. Todas as demais coisas são consequência. Fica ou não fica chato quando no Dia das Mães você dá de presente uma panela de pressão para a velha? Fica, não fica? Parece que você não está muito preocupado com a mãe, e sim interessado no que ela pode te dar. Entende? Então, a gente entende bem isso. Só que no que se refere a Deus, nem sempre estamos atentos ao fato de que devemos desenvolver com o Senhor um relacionamento pessoal. E é nesse lugar, no pé do Monte Sinai, que o povo de Israel vai ficar agora até o final do livro. Pode olhar que agora, daqui para frente, aliás, até o capítulo 10 do livro de Números, vai passar todo o restante do livro do Êxodo, os 21 capítulos que ainda faltam, vai passar todo o livro de Levítico com seus 28 capítulos, mais 10 capítulos no livro de Números, e o povo vai estar esse tempo todo no pé do Monte Sinai. E o que é que tem lá mesmo? Deus. E o que é que Deus está querendo com aquele povo lá? Um relacionamento. E agora Deus vai instruir o povo. Eu tirei vocês do Egito, vocês viram, eu trouxe vocês com asas de águia, eu dei a vocês tudo o que era necessário, a água para beber, o pão para comer, a liberdade, a travessia do mar, eu aniquilei seus inimigos, mas eu cheguei vocês a mim. Chega mais pertinho, vem para cá. Meus queridos, isso é importante demais, porque nós estamos falando aqui das palavras que Deus usa para preparar o povo de Israel para entrar em aliança com Ele. Trata-se do preâmbulo, da introdução da aliança, que será o assunto principal dos próximos capítulos. As condições da aliança, os mandamentos da aliança, são um assunto que nós bem conhecemos, dos mandamentos, em Êxodo 20. E aqui então, nesse preâmbulo, nós começamos a perceber que Deus não separa essas coisas. Deus nos traz para perto dele, Deus regula a maneira como nossa relação com Ele deverá acontecer, e depois Ele faz uma cerimônia de confirmação dessa aliança, porque nosso Deus também é bastante atento a rituais e selos que possam socorrer a nossa memória em sua fraqueza. E não vai dar tempo de falar sobre isso hoje, não é o momento ainda, né? Nós estamos já adiantando um pouco do assunto do capítulo 24, mas no capítulo 24, os anciãos de Israel, ao pé do Monte Sinai, comem e bebem na presença de Deus. Sabe o que você vai fazer daqui a pouco com a participação na ceia? Você vai comer e vai beber na presença do Senhor. Uma cerimônia de confirmação deste relacionamento que nós temos com Deus. Uma cerimônia da nova aliança, onde não há derramamento de sangue, nenhum animal é morto para que a sua carne seja consumida, mas nós lembramos e fazemos isso em memória de Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Ou seja, nós temos que olhar para o livro do Êxodo e perceber que estamos envolvidos na mesma história, que aqueles irmãos no passado de Israel nos representam aqui. E que nós somos esse povo que Deus salvou, que Deus conduziu, que Ele trouxe em asas de águia, e que Ele está dizendo: cheguem-se a mim. Nós não devemos, portanto, separar estas coisas. Tem muita gente, querido, que gosta de cantar, que está no pé do monte, e até a gente cantou um pouco sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O monte na Bíblia é um lugar muito especial, eu vou explicar isso um pouco mais daqui a pouquinho. Mas a ideia de ir até a igreja e dizer que gostoso é estar aqui, Deus, no pé do monte, que gostoso é cantar com o Senhor e tal. E tem banquete hoje, legal, quando tem almoço na igreja, melhor ainda, quando tem janta com arroz com linguiça, quando, sei lá, né, o Júlio vai fazer lá uma comida especial, maravilhoso. Mas quando chega nessa parte de ter intimidade com Deus e obedecer às suas ordens,
Queridos, nós temos que entender que Deus está propondo um pacote completo. A gente não monta combo no nosso relacionamento com Deus. Deus, essa história de ir até a sua casa, de contemplar o Senhor, de ter o Senhor bancando a água, bancando o pão, atravessando o deserto, eu gosto muito. Mas essa história do Senhor dar diretrizes para a minha vida e colocar mandamentos que eu tenho que obedecer, essa parte aí o Senhor vai me desculpar, mas isso aí já está meio ultrapassado. E as pessoas têm tratado Deus como se fosse um prestador de serviços, e não como se fosse o soberano Senhor do universo, que está soberanamente dizendo: eu fiz tudo por você, eu dei a salvação da sua alma, eu estou provendo para você, e a minha exigência é absoluta e inegociável: você vai viver achegado a mim de maneira santa. Isso é importante, meus queridos, porque até mesmo o local que foi escolhido para isso é simbólico. Como eu disse, o monte é algo cheio de conteúdo, apesar de não estar aqui declaradamente escrito. Quando você examina toda a Bíblia, você vai ver que montanhas são lugares especiais. Note, eu não estou dizendo que a gente vai amanhã morar na montanha, porque isso já acabou e daqui a pouco eu explico por quê. Quem ir orar no monte, entendendo que lá na montanha, quem sabe o celular de Deus tem mais barrinhas de sinal para ouvir as nossas orações, não entendeu que todo esse simbolismo já foi cumprido. Mas nós às vezes atacamos muito rápido esse pessoal que valoriza o monte e achamos que falar de monte é coisa de gente que não conhece a fé reformada. E não é bem assim não. Quando você lê lá no livro de Gênesis que havia 4 rios que saíam do Éden, e não é do jardim do Éden, é do Éden, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Normalmente o rio nasce num lugar baixo ou ele nasce num lugar alto? E a resposta é: normalmente ele nasce numa montanha. Nascem 4 rios que percorrem toda a terra no Éden. Então isso parece sugerir que o Éden seja um lugar elevado. Pastor, mas é muito pouco ainda. Concordo com você. Mas se você vai a Ezequiel capítulo 28, e ali, se você quiser abrir comigo bem, senão eu vou explicando aqui. Você tem a condenação ao rei de Tiro. Tiro é uma cidade construída numa ilha, lá na região da Fenícia. E Nabucodonosor tinha sido chamado por Deus para trazer a disciplina sobre o povo de Judá. E ele ia trazer também a disciplina sobre todos os povos ao redor que estavam ajudando os judeus a tentar escapar de Nabucodonosor. Então Deus fala que Nabucodonosor vai tirar o rei de Tiro daquela sua fortaleza construída no mar. Nabucodonosor tem armas de guerra muito eficazes para atacar fortalezas no continente, mas ele não tem barco. Na Babilônia tem o rio Eufrates, mas ele não é um especialista em batalhas navais. Então o rei de Tiro está lá, afastado vários metros da costa, na sua ilha fortalecida, e rindo do Nabucodonosor que tenta atacá-lo. E aí o profeta Ezequiel vai falar assim: você pensa que está aí no paraíso, bem bonitão, inacessível, inatacável, Deus vai disciplinar você. Só que as palavras que Ezequiel usa para descrever o rei de Tiro são comumente associadas à soberba que era atribuída a Satanás. Então alguns chegam até a achar que Ezequiel 28 está falando do Satanás antes de cair. Veja, está dizendo lá, verso 13 de Ezequiel 28: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Olha, o Satanás, ele estava lá no jardim do Éden, lembra? Então, e aí a soberba do seu coração, né, era muito grande, e ele achava que era uma criatura muito esplêndida. Eu não vou aqui explicar todo o texto de Ezequiel, mas o fato é que existe um personagem histórico aqui chamado rei de Tiro. E por mais que Ezequiel tenha usado alguma memória daquilo que aconteceu com Satanás, ou até mesmo com Adão, porque o Adão também estava no jardim do Éden, e o Adão também achou que não ia acontecer nada com ele, e o Adão também resolveu fazer a vontade dele, não a vontade de Deus, do mesmo jeito que Satanás, e do mesmo jeito que o rei de Tiro. O único ponto que eu quero destacar aqui é que lá em Ezequiel capítulo 14, 28, verso 14, tu eras querubim da guarda ungido, razão porque alguns acham que está falando de Satanás.
que te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Ou seja, isso aqui parece ser uma evidência adicional de que o jardim do Éden foi uma montanha. Ok? Eu estou vendo que é um pouco de novidade isso que eu estou falando para alguns, mas deu para ter uma ideia de como é que o jardim do Éden pode ter sido uma montanha, porque 4 rios nascem dele, Gênesis me diz isso. E que quando, lá muitos anos mais tarde, Ezequiel vai falar do rei de Tiro, ele descreve a vaidade do rei de Tiro com figuras que nos remetem ao jardim do Éden e fala de uma montanha. Ok, o que aconteceu naquela montanha? Bom, aquela montanha era um lugar elevado, de onde saíam alguns rios, e ela nos ajuda a entender que o mundo primitivo, criado por Deus, estava dividido em possivelmente, pelo menos, 3 seções. A primeira seção, o Éden. Só que o Éden era maior do que o jardim, e depois você pode ler lá em casa, com calma, porque Deus plantou um jardim no Éden, e não foi o jardim do Éden, como se as duas coisas fossem uma só. Existia o Éden, que era uma região um pouco maior, e dentro do Éden estava um jardim. Só que depois que o homem pecou e foi expulso da presença de Deus, ele foi então enviado para terras inóspitas, amaldiçoadas, para peregrinar sobre toda a porção seca. E então você percebe na terra primitiva uma divisão de 3 partes: a terra inóspita, o Éden e o jardim. E são 3 níveis de acesso a Deus. 3 níveis de acesso que mais tarde vão ser reproduzidos no tabernáculo, que tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. 3 níveis que estão representados aqui na montanha. Tem o povão, aí tem os anciãos que vão ficar no pé da montanha, mas tem Moisés que vai subir. 3 níveis que estarão representados no templo, dando, portanto, a ideia do que estava acontecendo. O Éden está sendo recriado aqui. Deus está lá no alto da montanha e o povo está do lado de fora. Mas como é que o povo foi parar do lado de fora, sendo que lá no jardim do Éden, no alto da montanha, o Adão, a Eva, estavam lá em cima, junto com Deus? Por que eles desceram? Desceram por causa do pecado. E agora? Agora Deus foi buscar aqueles que estavam escravizados do seu pecado. Deus foi lá no Egito pegar o seu povo, trazer o seu povo de volta para casa. E agora ele chega na montanha e conversa com Moisés. E olha que palavra maravilhosa é essa que Deus vai dizer a Moisés, aqui no capítulo 19 do Êxodo, no versículo de número 3. Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou. Ah, meus queridos, que palavra linda, porque Adão estava no alto da montanha e Deus falou, fora. E agora Moisés está no pé da montanha e Deus falou, Moisés, sobe. É isso que está acontecendo. Aqueles que foram banidos da presença de Deus, foram expulsos do monte de Deus, agora estão sendo trazidos de volta. Mas trazidos de volta para quê? Bom, o Adão tinha algumas ordens, não tinha? Mas eram as ordens do Adão. Ele tinha que crescer e multiplicar. Parte disso já está acontecendo. Mesmo com o pecado, agora Deus não está falando só com Adão, não. Ele está falando com 600 mil homens de guerra e com as suas famílias, cerca de 2 milhões de pessoas ao pé do Monte Sinai. Então, o dever de crescer e multiplicar já começa a mostrar algum resultado. Mas Adão era um sacerdote. Ele era alguém que comunicaria a vontade de Deus aos demais seres humanos. Quando você lê em Gênesis 2, Deus fala com Adão sobre tudo que ele podia comer, o que ele não podia comer, que ele deveria crescer e multiplicar, que ele deveria cultivar o jardim, guardar o jardim e fazê-lo progredir, prosperar. Não tinha mulher ainda. E é quando Adão já está fazendo a obra de cuidar de todas as coisas, que ele percebe que os animais têm os seus correspondentes, mas ele não tem uma auxiliadora. E aí então Deus faz uma auxiliadora para ele. E quem é que vai contar para aquela auxiliadora qual a vontade de Deus para o comportamento no jardim? É o Adão. Quem é que vai falar a vontade de Deus como representante de Deus, como gerente de Deus lá no jardim? É o Adão. E é nessa tarefa que Adão falha como sacerdote e como profeta de Deus. Só que Deus não permite que os seus planos sejam estragados por conta de nossa incompetência. O plano de Deus está avançando. Ele tinha dito que era para crescer e multiplicar, e agora ele está com uma multidão de gente aos pés do Monte Sinai. E o Adão falhou como sacerdote.
mas Deus agora chamou o povo e disse, verso 5: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Adão falhou, deixou de ser santo. Deus está santificando o povo de Israel. Adão falhou na sua função sacerdotal. Deus está recrutando todo o povo de Israel para ser sacerdote no mundo. Adão falhou como sacerdote individual. Deus agora está recrutando um sacerdote nacional, uma nação, um povo que vai falar a respeito da sua vontade para o mundo inteiro. Deus falou com Adão as suas normas e Adão as desprezou. Deus vai falar com Israel as suas normas daqui a pouquinho e eles deverão guardá-las diligentemente. E aí o que acontece? Aquela preciosidade da relação de Deus com Adão, que caminhava com Adão no jardim do Éden na viração do dia, aquela intimidade em que Adão estava nu diante de Deus e de sua esposa e não se envergonhava, aquela delícia, aquele relacionamento tão especial, tão íntimo, tão precioso, vai ser liberado. E Deus está dizendo assim: vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Essa palavra aqui não é suficiente na língua portuguesa para nos dar ideia do que é que ela está tratando. Talvez você, irmã, tenha vários pares de sapato, mas tem um que é o mais precioso de todos. Eu sei que pensar em um só às vezes pode ser difícil, mas uns 3 ou 4 são os mais preciosos. Top 5. Vamos lá. No meu caso, é livro. Tem muito livro. Tem alguns livros que estão aí e ajudam, mas tem outros que não daria para dizer a importância desses livros na formação do meu ministério e dos meus sermões. Eu tenho preparado estes sermões aqui usando um livro que eu não posso ficar sem ele. Muito precioso. E esse, dentre todos os livros que eu tenho, é um tesouro peculiar. Essa é a ideia. Quando Davi vai dizer que ele vai ofertar daquilo que é seu para a construção do templo que Salomão vai fazer, ele diz assim: eu recolhi ouro e prata, mas eu estou entregando aqui desse meu tesouro particular. Isso aqui para mim é muito especial. Sabe aquela coisa que os outros podem não dar valor o suficiente, mas você sabe o valor que tem? É assim que Deus está dizendo que Israel vai valer para ele, como seu tesouro peculiar. Veja, Adão foi expulso do jardim do Éden. Israel está sendo trazido para o Monte Sinai, montanhas. Adão foi expulso porque falhou como sacerdote. Israel está sendo purificado para se tornar a nação sacerdotal. Deus não desamparou a humanidade em momento algum. Quando Adão peca, ele diz que vai reverter aquela situação, e ela começa a ser revertida. E as promessas que foram passando de Adão para depois Noé, para depois Abraão, agora estão se cumprindo. E o povo se multiplicou do jeito que Deus mandou Adão fazer. E o povo agora está anunciando ao mundo a verdade de Deus. E Deus quer que isso aconteça num contexto de uma intimidade, de um povo que lhe é chegado e de um povo que cumpre a sua aliança. Veja que o verso 5 diz: guardardes a minha aliança. Não se trata de uma negociação em que Israel montou uma comissão e mandou lá para debater com alguns anjos, serafins e querubins, e depois de 30 sessões lá no Congresso Celestial, chegaram finalmente a um texto que agradou a maioria, e depois de tramitar nas duas casas foi aprovado sem veto presidencial. Não é assim. O texto da aliança e os mandamentos que virão em seguida são mandamentos do Senhor, que devem ser acatados e cumpridos na sua inteireza. Então nós precisamos olhar aqui para este texto e entender algumas coisas. Deus está cumprindo o seu plano para a humanidade. Aquilo que ele estabeleceu com Adão no jardim do Éden não foi frustrado pelo pecado de Adão. Continua em vigor e continua acontecendo e avançando e progredindo lá no Monte Sinai. Ainda tem uma montanha, ainda tem uma relação de Deus com o seu povo, ainda tem alguém que está dizendo: faz o que eu estou te falando, cumpra as minhas ordens. E
E apesar da desobediência de Adão, agora Deus nomeia um novo mediador, Moisés, que chega e atrás dele, que encontrou o agrado do Senhor, virá uma grande multidão. E em tudo isso que estamos vendo, nós estamos vendo Deus levando adiante o seu plano de redenção. Mas esse plano não pode ser torcido conforme a nossa vontade. Adão tentou fazer o seu próprio plano e quebrou a aliança e sofreu as consequências. Israel não poderia fazer de outra forma, precisa ser da forma de Deus. E nós também não podemos fazer isso de outra maneira. Deus quer o seu povo achegado a Ele. E nosso tempo agora é pequeno, hoje à noite nós vamos falar mais sobre este texto e sobre o restante do capítulo. Mas para este momento, eu gostaria apenas de destacar com você algumas aplicações práticas. Primeiro, você vai ouvir de muita gente, inclusive de pastores, de teólogos, de estudiosos da Bíblia, que não tem problema se esse negócio de Jardim do Éden não foi bem assim. Se não foram dias de 24 horas, mas foram eras geológicas de milhões e milhões de anos. Se Adão não foi um homem feito do barro, mas essa foi só uma poesia, um jeito de contar. Deixe-me dizer, no Jardim do Éden tem uma montanha, no Monte Sinai também tem. No Monte Sião também tem. O Calvário também é uma montanha. A Nova Jerusalém também está elevada. E se essas coisas que baseiam a esperança da nossa redenção e da nossa eternidade são figuradas, também, porque o texto da criação é figurado, então que esperança é essa que nós temos? Nós não podemos dizer que a montanha do Éden, que o Adão do Éden, que é tudo uma figurinha de linguagem, sem que com isso caiam todas as outras montanhas, onde Deus chamou o seu povo para se relacionar com ele. Jovem, abandone esse tipo de intelectualismo vazio, que na verdade, ao invés de integrar a Bíblia com as literaturas e as ideias modernas, está literalmente esvaziando a Bíblia do seu poder. Segunda questão, lembre-se que Deus chamou primeiro Moisés. O primeiro a subir no monte foi Moisés, e nós vamos ver hoje à noite que quando Deus falava, o povo tremia e falava: Moisés, vai você lá falar com Deus, porque nós estamos com medo. E quando Deus está trazendo de volta um povo que foi banido da sua presença por causa do pecado, primeiro vem alguém que acha graça diante de Deus. Primeiro vem Moisés, depois virá ainda Davi, depois virão outros mediadores. Mas o fato é que nenhum deles é um mediador final e perfeito, senão Jesus Cristo. Esse subiu a montanha, carregando a cruz nas costas, agradando ao Pai com a sua obediência e sofrendo o castigo da nossa desobediência. E esse estabeleceu a nova aliança, firmada com base no seu sangue. Terceira aplicação: cuidado com a tentativa de se relacionar com Deus no seu pacto. Talvez dentro da gaveta da sua alma tenha um contrato, onde diz assim: fulano de tal vai se relacionar com Deus da seguinte forma: eu vou fazer para Deus isso, mas aquilo não, isso aqui sim, aquilo lá já é demais, isso aqui Deus está pedindo muito, isso aqui não vou dar para Deus de jeito nenhum, essa parte é boa, essa aqui dá para aumentar a dose, extra creme, extra chocolate, essa eu gostei. Cuidado, porque a aliança de Deus é dele. Ele salvou, ele providenciou, ele trouxe o povo com asas de águia, ele colocou o povo no pé da montanha, ele falou: agora vocês subirão, vocês serão a minha propriedade peculiar, se cumprirem as minhas condições da minha aliança. Cuidado você que pensa que negocia um plano particular com Deus. Vira e mexe, que mais escuta é: eu e Deus a gente se entende do meu jeito. Desse jeito que você está falando aí, você vai parar no inferno. Simples assim. Ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Deus não está promovendo combos aqui que você escolhe. A aliança é dele, os termos são dele, e nós precisamos lembrar disso. Além disso, precisamos lembrar que somos um povo sacerdotal. Nós somos chamados para anunciar Deus ao mundo. E a pergunta é: se o mundo está vendo Jesus em você? Se na maneira como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, na maneira como você administra o seu negócio, como você fala, assim, no seu vocabulário, nas suas ideias, na sua maneira de interpretar os acidentes da vida, de reagir às fatalidades, se você tem sido alguém que aponta para o Deus Todo-Poderoso, se você tem sido essa nação sacerdotal. Adão falhou nessa missão. Nós escorregaremos ainda e muitas vezes seremos falhos, mas nós precisamos nos lembrar de que essa é a nossa missão. E por fim,
quando você estiver se sentindo abatido, quando você estiver se sentindo abandonado, isolado, solitário, lembre-se disso. Você foi chamado por Deus para ser a sua propriedade peculiar. Já imaginou Deus olhando para você com aquele prazer de que você é um elemento especial dentro da coleção que ele tem? O povo remido, o povo escolhido, o povo salvo, dentre toda a massa de seres humanos caídos, Deus chamou o povo de Israel, Deus está chamando a sua igreja, Deus chamou você para ser dele. Isso não é pouca coisa. Cuidado quando você estiver pensando um pouco de si mesmo, quando a sua autoestima estiver muito lá embaixo. Deus encontrou em você um prazer enorme. Isso deve nos bastar, isso deve nos consolar, isso deve nos animar em todos os momentos. Às vezes o pai não te amou como deveria. O avô não olha para você, olha só para os seus primos. O marido foi embora, a esposa foi embora, o chefe não te valoriza, os funcionários não te respeitam. Às vezes você está ansioso por aceitação, por reconhecimento. Saiba, você tem esse reconhecimento no Senhor Jesus Cristo. Você tem esse reconhecimento no Deus que diz: você é meu, eu quero você pertinho de mim. E eu trouxe você com asas de águia até aqui. Que esse conhecimento, que esta certeza aqueça o nosso coração e nos impulsione a nos relacionarmos com Deus nos termos dele, a vivermos como uma nação sacerdotal para a sua glória e a cumprirmos a nossa parte da aliança como o Senhor se quer de nós. Que assim seja, em nome de Jesus.